Este homem nem é um cientista de verdade, ele é apenas um escrivão de patentes, disseram alguns. Como ele ousa desafiar o maior cientista que já viveu, Isaac Newton, cujas teorias foram comprovadas corretas há centenas de anos? Alguns políticos até insultaram sua herança religiosa e a chamaram de ciência judaica, uma forma de subverter a cultura e o pensamento tradicional. Como Einstein se sentiu sobre isso? Ele também não estava satisfeito com a sua teoria. Ele estava infeliz porque a teoria só se aplicava a observadores se movendo em linha reta a uma velocidade constante. A teoria não se aplicava se a gravidade estivesse presente ou se o observador estivesse se acelerando. No entanto, Einstein era conhecido por ter uma imaginação muito vívida. E um dia, como a história conta, enquanto observava um limpador de vidros em uma escada perto da sua agência de patentes, ele teve, como ele mesmo disse, o pensamento mais feliz de toda a minha vida. Ele imaginou o que aconteceria se o trabalhador caísse. Mas calma, ele não pensou nisso de forma como você e eu pensaríamos. Qual foi o seu experimento mental? Como isso levou talvez à maior teoria científica única dos últimos 100 anos? Isso você saberá agora. E prometo que no final do vídeo você irá entender exatamente o que é a teoria da relatividade geral. Enquanto assistia o limpador de vidros em uma escada, Einstein pensou sobre o que aconteceria se ele caísse. Para a maioria das pessoas, imaginar isso apenas lembraria de imagens perturbadoras do pobre homem caindo no chão. E a história não teria um final feliz. Einstein pensou de forma diferente. Ele se colocou na perspectiva do limpador de vidros e imaginou não o que aconteceria quando ele encontrasse o chão, mas o que ele experimentaria enquanto estivesse caindo. O que ele percebeu é que, se ele estivesse caindo, a gravidade teria a única força agindo sobre ele. Ele estaria se acelerando em direção ao solo, mas como o solo não estaria empurrando seu corpo, ele não sentiria peso. Sem a resistência do ar, ele estaria em queda livre, e isso seria idêntico a estar sem peso no espaço. De certa forma, a gravidade e a aceleração são diferentes formas de descrever a mesma coisa. É aqui que Einstein teve uma grande visão. A maneira de ligar a gravidade com a teoria da relatividade era através da ideia de aceleração, já que as duas são equivalentes. Einstein imaginou estar em uma sala sem janelas, e se na sala houvesse uma balança de banheiro, o que aconteceria se você pisasse nela? Bem, se estivesse em qualquer lugar parado na Terra, você pesaria 80 kg, ou o que quer que seja seu peso. Agora ele imaginou estar na mesma sala no espaço, e se a sala estivesse em uma nave espacial que estivesse acelerando para cima a 9,8 metros por segundo ao quadrado, que por sua vez é exatamente a mesma aceleração gravitacional na Terra, o que aconteceria se ele pisasse na balança? A balança mostraria 80 kg, assim como na Terra. A aceleração de uma nave espacial que lhe pareceria dentro da sala, indistinguível de estar parado na Terra. Se ele não soubesse que estava em uma nave, poderia perfeitamente presumir que estava na Terra. Não haveria maneira de diferenciar, ou haveria. Einstein pensou sobre isso. Ele imaginou o que aconteceria se ele pegasse uma lanterna ou um raio laser e apontasse de um lado da sala a outro, enquanto a nave estava acelerando para cima. Se ele tivesse um dispositivo de medição sensível, poderia medir a altura da luz do outro lado da sala. Ele percebeu que a altura que encontraria do outro lado seria ligeiramente menor que a fonte da luz. Por quê? Porque o chão da sala estaria subindo a velocidades cada vez mais rápidas enquanto a luz se propaga pela sala. Já que a sala estava se acelerando a 9,8 metros por segundo ao quadrado, o raio de luz pareceria curvar-se para baixo. No entanto, se você estivesse na Terra e medisse as duas alturas, você poderia achar que não haveria diferença. Einstein discordou, porque isso viola o princípio da equivalência. Imagine que você está em um elevador que está subindo muito rapidamente. Você pode sentir a pressão no seu corpo, mas não consegue ver o movimento pelas paredes do elevador. Agora imagine que você está em um lugar sem gravidade, como o espaço. Não há nada para te fazer sentir a pressão, mas você pode ver o movimento. Einstein descobriu que essas duas situações são iguais. Não importa se você está subindo rapidamente no elevador ou flutuando no espaço. O que acontece com o seu corpo é o mesmo. Isso é o que chamamos de princípio da equivalência. Isso significa que a gravidade é a mesma coisa que a aceleração. Quando você está sentindo a gravidade, é como se estivesse sendo puxado para baixo. Quando você está sendo acelerado, é como se estivesse sendo puxado para cima. Sendo assim, a aceleração da sala no espaço não deve ser diferente da sala sob a influência da gravidade na Terra.
Ele percebeu que isso significa que a luz deve curvar-se na presença de um campo gravitacional. Mas como? A luz sempre segue o caminho mais curto entre dois pontos, deveria estar indo reto. Talvez a luz esteja seguindo o caminho mais curto entre dois pontos. Talvez o caminho mais curto não seja uma linha reta. Ele imaginou a superfície curva da Terra. O caminho mais curto entre quaisquer dois pontos distantes na Terra, se você estiver limitado à superfície da Terra, nunca é uma linha reta, porque você tem que percorrer a curvatura da Terra. Então, o caminho mais curto é sempre curvo, ou, o termo técnico, é uma geodésica. Então, talvez a gravidade cause, de alguma forma, uma curvatura do próprio espaço. Ele hipotetizou que no espaço, talvez uma linha reta não seja o caminho mais curto entre dois pontos, e que talvez, na presença de massa e energia, o espaço de alguma forma se torne curvo, de modo que o caminho mais curto que a luz possa percorrer seja uma trajetória curva. Nesse momento, acende uma luz na cabeça de Einstein. Esta foi a compreensão chave que Einstein teve sobre a gravidade. Para expressar isso matematicamente, era necessário matemática muito complicada, mesmo para um gênio como Einstein. Ele entrou em contato com um amigo antigo da faculdade, o matemático Marcel Grossmann. Grossmann tinha acabado de concluir sua dissertação de doutorado sobre o assunto da geometria de espaços curvos, chamada geometria riemanniana. Com a ajuda dele, Einstein descobriu a matemática do tempo-espaço curvo, e essa geometria curva é realmente a base da relatividade geral. Agora, você precisa entender como isso era diferente da época em que o espaço e o tempo eram newtonianos, que presume o tempo fixo, o espaço fixo, e a gravidade era uma força misteriosa que poderia agir à distância de um objeto massivo a outro, sem tocá-lo. Neste modelo, a gravidade não afetava o espaço e o tempo de forma implícita, mas agia dentro dele. A teoria de Einstein agora era que a gravidade não era uma força entre objetos massivos, mas algo que surge da interação do espaço e objetos massivos. John Wheeler resumiria mais tarde essa teoria em, abre aspas, o espaço-tempo diz à matéria como se mover. A matéria diz ao espaço-tempo como curvar, fecha aspas. É isso, a relatividade geral em uma frase. E as órbitas de planetas agora podem ser explicadas não por uma força misteriosa que age à distância, mas sim por uma interação que ocorre localmente com a massa ou energia e o espaço ao seu redor. E isso pode ser representado visualmente pelo tipo de gráfico que você vê agora, para mostrar como objetos massivos, como planetas, formam órbitas ao redor de outros objetos massivos. É importante lembrar que a analogia dessa malha que você vê normalmente em programas de TV e vídeos do YouTube é um plano 2D usado apenas para fins de visualização. A interação ocorre claramente em 3 dimensões, não apenas 2. Parece mais com esse gráfico. Isso é muito mais difícil de visualizar e animar, então normalmente não é usado, mas é mais preciso. No entanto, para que essa teoria fosse levada a sério, ela precisava fazer uma previsão que pudesse ser testada. E essa previsão não podia ser explicada de outra forma. Esse teste veio na forma da órbita do planeta Mercúrio. A órbita de Mercúrio era um mistério há décadas, porque era, digamos, esquisita. Todos os planetas orbitam o Sol em uma elipse. O planeta mais próximo do Sol, Mercúrio, também orbita em uma elipse, mas faz algo estranho. Ele tem algo chamado precessão. Isso significa que a órbita nunca se fecha. O ponto da órbita que está mais longe do Sol avança um pouco a cada vez que Mercúrio passa ao redor do Sol. É como se a elipse em si estivesse orbitando o Sol. Ninguém conseguiu descobrir isso usando as equações de Newton. Quando Einstein aplicou sua nova teoria de espaço curvo a essa órbita, a nova teoria previu exatamente a precessão que Mercúrio realmente tem. Finalmente, uma teoria combinou perfeitamente com a observação que havia sido um mistério há décadas. Agora, imagina como Einstein se sentiu quando descobriu isso. Houve um momento em que Einstein era a única pessoa no mundo que sabia que o universo funcionava desta maneira. Mas muitos céticos ainda persistiam. Muitos cientistas ainda não tinham dúvidas sobre a teoria de Einstein. Mas a confirmação mais inquestionável de sua teoria veio 4 anos depois de ter publicado. Foi quando uma equipe liderada pelo astrônomo inglês Arthur Eddington, em 1919, fotografou estrelas perto do Sol durante o eclipse total. Se Einstein estivesse correto, então a posição das estrelas perto do Sol apareceria diferente da localização prevista com base na posição que deveriam ter à noite.
Isso aconteceria porque, enquanto a luz passava perto do Sol, ela deveria ser curvada pela curvatura do espaço devido à gravidade. E é exatamente o que ele encontrou, confirmando que a teoria estava correta. Você pode perguntar, tudo bem, eu entendi a curvatura do espaço, mas é chamado de espaço-tempo. Como o tempo entra nisso? Porque isso não é apenas uma distorção do espaço, mas também do tempo. Aqui é onde entra a primeira teoria de Einstein, a relatividade especial. Deixarei aqui no card para você ver depois a explicação da dilatação temporal. A afirmação fundamental na relatividade especial é que a luz sempre se move na mesma velocidade, independente da perspectiva ou do referencial. Isso significa que a luz terá a mesma velocidade em um referencial acelerado quanto em um referencial em repouso. Se isso é o caso, isso significa que a velocidade da luz na presença da gravidade será a mesma que a sua velocidade no vácuo. Velocidade é igual a distância sobre o tempo. A relatividade geral também cria monstros. Prevê regiões do espaço onde o espaço-tempo pode ficar tão distorcido que nada escapa, incluindo a luz. Isso é chamado de buraco negro. Mas mostra que, dentro desses buracos negros, há algo que parece impossível, e isso é uma massa concentrada em um ponto infinitamente pequeno com densidade infinita, onde o tempo não existe. Isso é chamado de singularidade e é teorizado como existindo dentro do buraco negro. A relatividade geral não funciona nessa singularidade. Agora, para descobrir o que acontece nessas escalas muito pequenas, precisamos da mecânica quântica. Mas, infelizmente, as equações da mecânica quântica não fazem sentido em termos de singularidades ou em termos de relatividade geral. Por enquanto, as duas teorias permanecem incompatíveis. Se pudermos unir essas duas teorias e realmente entender como a gravidade se comporta nas menores escalas, poderíamos responder à pergunta sobre o que realmente é a gravidade. Precisaremos de uma nova teoria para descobrir isso, e essa teoria é chamada de gravidade quântica. Parabéns! Como prometido, você agora sabe exatamente o que é a relatividade geral. Se você já é inscrito no canal, agradeço o seu apoio. E para continuar o nosso crescimento, deixe o seu like no vídeo e compartilhe com seus amigos. Caso seja a sua primeira vez por aqui, convido-lhe a apertar o botão de se inscrever, pois assim você sempre estará atualizado com as informações mais relevantes do nosso mundo científico. Agradeço profundamente o seu apoio.